entusiasmo era maior e adormeci no momento. 9 horas e 2 minutos. A garganta, olha a garganta. Eu trouxe aqui um tempero, eu trouxe um tempero que é pra você não ficar aí só ouvindo a minha voz, querendo falhar. Mas estamos chegando aqui agora. Graças a Deus estamos todos bem. Encontrei aqui com o grande Rogério, né? Também encontrei aqui com o doutor e pastor, né? Meu conterrâneo, até esqueci o nome do cara, como é o nome? Hã? Pastor Bruno. Bruno, quase que não lembro o nome do meu conterrâneo, mas comece já aí a focalizar as pessoas, os teus contatos, e comece a enviar, né, os teus contatos para que nós possamos, nesta manhã, fazer funcionar a voz do que clama. Este é o programa, o meu e o teu, né? E a Igreja Monte Sinai é que patrocina, é que teve a ideia desse programa, juntamente aí com a Rádio Acesso Gospel. Então, vem conosco, porque eu creio que o Senhor vai nos abençoar nesta manhã. Então, continua aí, mas também cola o teu dedinho aí nos contatos e começa a mandar para que o povo também comece a estar aqui conosco. Aí um grande abraço à Rita, a Cioli, que Deus abençoe você, povo de Deus. Então, estamos aqui iniciando. Eu mandei inclusive aí, Rogério, para o Acesso Gospel, uma música. Daqui a pouquinho eu queria que você, né, colocasse para a gente aí, é uma música do José. E nós vamos também, né, nos deleitar nesta canção maravilhosa. Eu queria dizer para você o seguinte: se cuida, mas também quero dizer algo para você: não entra na histeria. Nós estamos aqui sendo impulsionados a entrar numa histeria. Outra coisa, as informações. Uma informação de um lado fala de uma coisa, outra informação do outro fala de outra coisa. E nós temos que ter muita atenção quando vamos acatar qualquer informação, né? Devemos deixar a informação entrar, mas criticar qualquer que seja a informação. Pra você ter uma ideia, toda e qualquer informação eu começo a fazer uma pesquisa através da fonte, porque nós temos visto aí, né, uma divulgação de tantas coisas. Toda hora surge um remédio novo, toda hora surge um preventivo novo. Então, vamos ter cuidado, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. E uma coisa que eu creio, né, é que o Senhor está vendo tudo. Você que confia no Senhor, mantenha a tua confiança firme no Senhor. Mas nós precisamos, como brasileiros, né, ter bastante atenção no que está acontecendo na nossa nação. Vamos comparar com outras nações para que nós, né, podermos tirar experiências. Taiwan, por exemplo, não parou nada, continuou, mas o povo educado passaram por esta pandemia sem sofrer muitos danos. A exemplo do Japão, na Suécia e outros países. Agora eu vi o Alexandre Garcia, uma fonte que eu recomendo, excepcional esta fonte, Alexandre Garcia, falando do Uruguai, uma vizinha nossa aqui, teve o quê? Parece que algumas poucas mortes, 13 se não me falha a memória, e porque o povo é educado, o povo acatou as diretrizes das autoridades de saúde sanitária. É isso que nós precisamos, como povo, precisamos como gente, né, ser educados. Nós precisamos manter a distância, né? Vamos manter a distância, precisamos usar máscara, vamos usar máscara, queridos. Mas aqui o que acontece? Nós vamos, né, eu mesmo estou saindo só para coisas essenciais. Eu creio que essa função aqui da rádio, uma vez por semana, eu vejo que é essencial, porque a gente traz palavra para confortar o teu coração, mas também traz palavras de utilidade pública, como estamos fazendo aqui agora.
Mas nós vamos à padaria, por exemplo, nós temos que pegar o pãozinho de cada dia. E às vezes a gente mantém a distância, mas aí lá na padaria tem também as medidas necessárias, mas o povo precisa se educar. Tem lá a marca para cada um ficar, e a gente tá, e vem um e cola em você, você chega para frente, ele acha que a fila está andando, vem atrás de você. Não, não. Vamos obedecer aquilo que as autoridades delineou como ações protetivas, para que nós não soframos tantos danos. Nós já sentimos os danos aí psicológicos dessas más informações, só fala de morte nesta terra, neste país, só fala de óbitos por Covid-19, ninguém morre mais de nada. Fique esperto. Veja alguns estados, nós não precisamos ir lá em Taiwan, não precisamos ir lá no Japão, na Suécia, no Uruguai. Veja alguns estados como tem procedido e tem tido resultados excepcionais, a exemplo do Paraná, a exemplo aí de Minas Gerais, que está sendo um exemplo. Então, meu querido, eu vi também aí lá no Pará, se não me falha a memória, foi Roraima, uma ação onde as pessoas já estão ali testando e dando um kit de medicamentos, sempre ações que vêm nos ajudar. Mas tudo isso só vai ter um resultado se você se educar para esse fim, se educar para essa questão. Viu? Então fica aí o nosso alerta, fica aí a nossa fala a respeito disso. Eu não tenho nenhuma autoridade sanitária, não sou nenhuma autoridade de saúde. E outro detalhe, eu tenho aqui pesquisado e tenho enxergado. Eu tenho tido tempo de criticar e ver, e discernir o certo do errado, ou o mais certo, na verdade, porque tudo ainda é uma situação a se ver para o futuro. E queria também deixar um abraço caloroso a todos vocês que nos acompanham aqui na Voz do que Clama, que nos acompanham aqui na Acesso Gospel, e queria dizer para você muito obrigado. Muito obrigado a você de Monte Sinai. A igreja Monte Sinai está ali na rua Arco-Íris, número 12, lá no loteamento Diplomata. Alô, rua Arco-Íris, um grande abraço, Toinho, Temos aí a dona Dene, um povo maravilhoso que estão ali, que são nossos vizinhos, que nos acolheu tão bem, com tanto amor. Deus vos abençoe, Deus vos abençoe mesmo. Então, ali na rua Arco-Íris 12, no loteamento Diplomata, logo depois ali do Feira 7. Então, nós estamos ali só aos domingos. Nesse domingo nós não abrimos, porque houve um novo decreto aí, fechar tudo, e nós estamos aqui para obedecer às leis. Pode ter certeza que vamos obedecer às leis, mas nós não podemos parar. A igreja é saídos para fora, e estamos aqui para dizer a você: Deus é amor. Estamos aqui para dizer a você: Deus te ama. Confia no grande amor de Deus. Porque, veja bem, tem aí uma canção de Giuseppe Rocha, tu já achou aí? Rogério. Então, nós vamos tocar esta canção aí para você. É do nosso irmão José Rocha, é um grande amigo de Jéssica. Acho que ele está agora em Goiás, está em Goiânia, se não me falha a memória. Quero mandar um grande abraço para ele aí, um jovem promissor na música gospel. Mas eu quero deixar para você, José, um alerta, para ficar atento a respeito do mercado da música, Muitas vezes ele nos trai, e a gente, quando começa a crescer, começa a gostar de viver esse poder. Eu costumo dizer muitas vezes daqueles que eu critico, que estão lá em cima fazendo coisas, estão no topo das suas carreiras gospels. Eu costumo dizer, como às vezes algumas situações de desvirtuosas, eu costumo dizer: será se eu estivesse no lugar,
como eu seria. Então a gente tem que ter muito cuidado. Nós não estamos aqui para apontar, não estamos aqui para julgar, mas estamos aqui para adorar. E se estamos aqui para adorar, então eu passo a bola para o nosso grande Rogério e vai passar esta canção para você. Se não me falha a memória, vai além, porque eu tinha que estar com o celular na mão, mas o celular está transmitindo. Mas ouça essa canção. E depois nós vamos falar algumas situações aqui que vai te impactar. Né? O Senhor me impactou nesta noite com algumas situações de impacto, né? De impacto na Bíblia. Então, a Bíblia, se você olhar com os olhos da fé e crendo, ela é um coach, né? Muito superior a muitos coaches que tem aí que está fazendo tua vida balançar. Então manda ver, grande Rogério, porque o povo não pode esperar e os ouvidos estão aí atentos para ser abençoado. Um grande beijo no coração. Que eu quero estar muito além, mais perto de ti. Nesse lugar quero adorar e te abraçar, meu Senhor. Há um lugar que eu quero estar muito além, mais perto de ti. Nesse lugar quero adorar e te abraçar, meu Senhor. Eu quero ir além do que os meus olhos podem enxergar e ver. Eu quero ir além, pra perto de ti, poder dizer palavras de amor.
partir de agora, programa A Voz do que Clama, um programa da Igreja Monte Sinai. Você está ouvindo o programa A Voz do que Clama. 9h19, aqui outra vez, novamente, né? Falando ao teu coração. E nós ouvimos aí, leva-me além, né? Eu estava aqui, rapaz, eu não lembrava, e o Rogério aqui me ajudando. Mas você vê, a gente está chegando aos 60, o HD vai enchendo, né? Leva-me além, Josepe Rocha. Estou indicando isso aí para você, estou recomendando. Muito bom. Leva aí no Google, no YouTube, que você vai ver músicas maravilhosas desse jovem ferense que agora está além fronteira, está lá para as bandas do Goiás, falando, né, do amor de Deus através da canção. Deus te abençoe, José, te guarde sempre e faça, né, você prosperar nesse caminho de adorar ao Senhor. Deus te abençoe e te guarde. Então, sem mais delongas, nós vamos falar aqui de algo muito especial. Algo que o Senhor ministrou no meu coração, né, esses dias. De ontem, mais ou menos, anteontem, o Senhor vem trazendo uns flashes, né, alguns flashes que vem me impactando, né, e vem me fazendo abrir os meus olhos, né, a respeito, né, do que eu creio, a respeito, né, do que verdadeiramente eu sou em Cristo, a respeito do que eu sou no reino de Deus. E você? Né? Notou aí que eu estou agora sem o cavanhaque? Notou? Agora nós temos aí, né, o advento da internet, as redes sociais. Então, a rádio já está indo para você através das redes sociais e também a imagem, né? Antes você me via aqui com um cavanhaquezinho, bonitinho, tal, mas a minha filha maravilhosa, Jéssica Rios, né, aí fez uma campanha e para tirar este cavanhaque. Não é que eu tirei o cavanhaque, mas sem, né, ficar bravo e chateado, eu tirei. E muitos estão dizendo que eu fiquei mais novo 12 anos, né? Então é uma boa causa, né? Ficar mais novo 12 anos é uma causa boa. Então estamos aqui, né, para descontrair um pouco, mas também para falar, de uma responsabilidade que é a palavra do Senhor. E eu queria contar com você aí, para estar conosco aí, pode ir interagindo aí, dando também algumas, talvez a gente não vai ver você, porque a gente vai estar concentrado na palavra, mas deixa aí, porque quem vai estar assistindo, quem vai estar vendo os comentários aí, vai ver também seu comentário a respeito do que nós estamos falando. Um grande abraço, Quinca, né? Joaquim lá em Feira, lá em Salvador. Vem por aqui também. Ali também, né? Glória a Deus. Pessoal, Rita Acioli e tal. Joaquim, pronto. Aí Joaquim é um colega meu do Bamerinos, do grande Bamerinos, né? Nilis Alberto. Nilis, o pastor Nilis, olha, o cabra aqui está me ajudando ali. Um grande abraço, pastor Nilis, Deus te abençoe e te guarde. Pastor Joãozinho Fonseca, da Fonseca, Deus te abençoe. Então vamos lá. Eu queria convidar você para algumas passagens na palavra que traz um grande impacto. E uma delas, né, que me impactou desde muito tempo, que eu começo. Porque ninguém gosta de ler a genealogia, né? A não sei que esteja fazendo algum tipo de estudo, alguma coisa dessa natureza. Mas a partir dali, depois quando me chamou a atenção, né, essa parada, né, brusca na genealogia, né? Genealogia, você sabe que, né, são os descendentes, né, de uma família. E nós estávamos aqui, né, uma certa feita, caminhando por uma genealogia, né, a genealogia do povo judeu, e nos deparamos na genealogia de Judá, né? Genealogia é a descendência. Então, na descendência de Judá,
E me chamou bastante atenção esse quesito de nós deixarmos de lado, né, a genealogia, porque é muito chata. Alguém nasceu de alguém, alguém pariu alguém, alguém fabricou alguém, e vai falando quem nasceu de quem, assim, na sequência. E você, às vezes, não acha, né, muita importância. Acha assim, quando estiver, talvez, aí fazendo um estudo para descobrir quem é filho de quem, traga alguma importância. Mas você talvez não entenda aquilo como também que pode ter algo que possa trazer para a tua vida ensinos, possa trazer alimento para a tua vida. E o que me chamou bastante atenção, para que eu atentasse mais um pouco para a genealogia, que eu vou te mostrar aqui, que dentro de algumas genealogias tem algo que traz muito alimento, muito ensino, né? Que a Bíblia é perfeita, né? Então, você até falando de nascimento de pessoas, né, de descendência de pessoas, o Senhor traz ali ensino, traz direção, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então vamos lá. Vamos ver aqui na descendência de Judá, em 1 Crônicas, do capítulo 4, e no versículo de número 9, fala, né, de uma celebridade, né, de um homem assim que eu vejo que Deus teve um carinho especial. Porque vem falando só de... Começa assim, ó. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmim, Sobal, Reaías, cada nome que só Jesus da casa. Filho de Sobal, Geru, Ajate, Geru, Almal, Alade, Geru não sei quem, não sei lá das quantas. E de repente, o escritor para fazer menção a um indivíduo. Isso me chama a atenção. Pois eu estou falando da genealogia, estou falando de várias pessoas que estão nascendo, várias pessoas que nasceram, e de repente, quando chega em você, quando chega nesta pessoa, aí o escritor para fazer alguma menção. É forte, como dizem os nossos irmãos pentecostais. É muito forte. Então veja o que aconteceu. Foi Jabes, mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoe e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Veja como conclui. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E a gente vai ver depois aí, né, o Deus alargando as tendas de Judá, as tendas de Israel, a partir desta oração de Jabes aí. E aí, meu querido, parou para dizer deste cidadão, deste homem, né? E é interessante que alguém descobriu isso há um tempo atrás, o escritor Bruce Wilkinson, e escreveu o livro, né, A Oração de Jabes. Foi um best-seller, vendeu milhões e milhões desse livro. Eu tenho um livro desse que eu recomendo a você, um livreto pequeno, mas profundo, e vendeu muito, porque as pessoas descobriram, né, também, como eu, que na genealogia tem muito, né, que nos ensinar. E ali mostra Deus honrando este homem, dizendo assim, olha, você faz a diferença, cara. Deus está dizendo, olha, você faz a diferença. Eu tenho prazer em atender a tua oração. E é isso que nós temos que estar atentos na nossa caminhada cristã, porque não adianta sermos medíocres, porque vai dar uma frustração terrível. Lá no céu não vai ter frustração, mas a gente dá até para perceber, imaginar o Senhor nos, né, cobrando algumas atitudes que não fizemos aqui. Olha, se vai ter galardões, também vai ter umas cobranças, né, porque, né, o teu vizinho não está aqui, por exemplo, porque você, né, não matou a fome daquele que estava, naquele momento necessitando de comida, ele estava com frio, por que você não deu um cobertor? Não sei, lá
ainda é uma incógnita. Paulo que o diga, nem Paulo que não foi autorizado a falar de tudo que lá acontece quando ele foi lá. Então, meu querido, eu quero dizer a você, olha, Deus parou para mostrar Jabes para a humanidade. E ali, bem muito tempo depois, usa o Bruce Wilkinson para aumentar mais o nível de importância dessa oração deste homem que foi lembrado no meio de tantos e tantos outros. Era uma situação em que não estava se prevendo contar histórias de um povo, ou quem sabe trazer uma reflexão da palavra, ou algo da parte de Deus para o povo, um recado de algum profeta, mas estava contando sobre a descendência de um homem. E Deus para dizer que tem prazer, para dizer que tem prazer neste homem. Agora, por outro lado, a gente enxerga também que tem o outro lado da moeda. Se você vier aqui um pouco para trás, em 1 Crônicas, o que eu li ali era em 1 Crônicas 4, no versículo 9, sobre a oração de Jabes, nós vamos também perceber nesta mesma descendência de Judá, olha aí o mistério, dentro do mesmo povo, Deus parando para uma outra questão. Está se falando da genealogia, né? E de repente, os filhos de Judá é Onã e sei lá, estes eles nasceram de Bet-sua, a cananeia. Agora olha a parada, para depois continuar falando quem era filho de quem. Né? Isso aí vai até chegar lá em Jabes. Mas veja bem, olha o que é que diz. O primogênito de Judá foi mau aos olhos do Senhor. Misericórdia. Pelo que o matou. Pelo que o matou. Com Pérez, Jabes, desculpe, o Senhor coloca-o em evidência e mostra a sua satisfação, porque a satisfação do Senhor foi na condução da oração e de acatar e assim fazer acontecer o que o coração daquele homem desejou, o que o coração daquele homem desejou. E o Senhor faz isso acontecer. Só que quando o era aqui, ele faz, e aí a genealogia para fazer menção para ele, a menção é de que era um homem mau. Não seguia aos caminhos do Senhor. Era um homem mau, segundo o olhar do nosso Deus. E Deus agiu também. Deus, a Bíblia diz que o matou. Olha, queridos, a diferença para o texto que nós vamos ver depois aqui. Ainda falando sobre genealogia, lá na genealogia de Adão, hoje nós vamos falar sobre genealogia para mostrar para você que na genealogia não só tem fulano é filho de Cicrano, Cicrano é filho de Beltrano, que é filho de lá das quantas, de não sei de quanto, de Rabadá e de Raiz. Mas para que você veja que temos muito como nos alimentar dentro desse contexto, inclusive de genealogia. E lá na genealogia de Adão, teve um certo cidadão, lá em Gênesis 5, de 22 a 24, vem falando da genealogia, e aí para fazer ênfase a Enoque. Enoque. E diz que lá, quando vai dizer, olha, e Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Com ela, Deus matou.
com Enoque, Deus trouxe para si. E eu estava conversando com Alexandro, que esteve lá em casa com o velho Tita, e ele me fez uma pergunta, né? Ele me fez uma pergunta, ele é lá das bandas do Tomba, Tita do Sítio Matias, o Zezinho, nosso querido Josenito. E aí a gente discutia e ele me perguntou a respeito, pastor, qual o homem que o senhor olha assim e vê que Deus teve uma atenção muito especial, o homem mais iluminado da Bíblia? Eu disse, rapaz, tem uns cabras aí que são bons. E que Deus, né, falou diretamente com muita propriedade, que também a gente vai falar aqui a respeito um pouco de cada um deles. A respeito de Noé, a respeito de Jó, do Moisés. E ele disse, não, pastor, olha, não teve um na Bíblia igual a Enoque. Eu digo, é mesmo, cara? Você acha isso? Ele, acho sim, pastor. Enoque. Olha a intimidade desse homem com Deus. Se a gente for comparar o que nós temos vivido hoje, né? Olha, e Alexandre ia lá falando, olha, este homem, a Bíblia diz que ele andou com Deus, e Deus tomara para si, para continuamente estar com ele. É uma intimidade que nós não encontramos assim com muita facilidade. Ou, quem sabe, é uma dificuldade imensa encontrar algo parecido com essa intimidade de Enoque. E ali a genealogia estava sendo apresentada, enquanto se dizia que alguém é filho de quem é filho de ninguém, e ali aparece, o escritor dá uma pausa e começa a falar a respeito de Enoque. E aí? Será que você não sente vontade? Eu tenho uma vontade que você nem imagina. Acho que eu já tinha algumas vezes pregado a respeito disso, e até disse assim, olha, eu tenho de consumo, como é que diz assim, sonho de consumo, né? Eu esqueci a frase que se diz, desejos que você tem de ter algumas coisas aqui na terra ainda. Eu queria ter um carro bom, alto, e que eu pudesse ter confiança mais nele. Eu queria ter uma chácara, não é? Para estar ali, né, os dias que a gente puder, descansando um pouco com a família, né? Sonho de consumo, parece que se dá o nome desse aí. Não estou lembrado muito o nome disso aí. E a gente tem algo que a gente deseja ainda aqui na Terra para a nossa tranquilidade, até para o nosso conforto, e todos nós temos. E eu dizia que eu trocava tudo isso, para ouvir de Deus o que Jó ouviu. Rapaz, é poderoso. Agora imagine Enoque. Qual era o papo que não tinha este homem com Deus? Porque diz que andava, caminhava, onde Deus ia, ele estava. Imagine aí você tirando a fotografia de Jesus com os 12 apóstolos, todas elas, Pedro, João e Tiago, saía, porque em tudo que Jesus fez menção a estes homens, porque estavam colados, tinham comunhão. E aí a gente pode olhar, até no nosso olhar pequenininho, como era a comunhão de Enoque com Deus. Caminhava com Deus, falava com Deus, trocava ideia com Deus, glorificava a Deus ali, olho no olho, face a face, como Deus falou com Moisés. Queridos, não deixe essas coisas maravilhosas e grandiosas que a palavra nos apresenta cair na mediocridade, no mesmo, achar que está fora de moda, coisa do passado. Deus não muda, as ações de Deus continuam da mesma forma. Não se deixe mudar com as pregações nababescas de alimento da alma, porque você precisa ser alimentado no Espírito.
Porque você, com a alma controlada, você avança. Porque a Bíblia diz o quê? Assim como imagina a minha alma, assim eu serei. Então, se a minha alma estiver alimentada com as coisas do mundo, eu serei completamente do mundo. Mas se a minha alma estiver alimentada, meu espírito alimentar a minha alma, aí contusiu tudo. Se a minha alma estiver alimentada pelo Espírito, aí a coisa muda de figura. Meu querido, e aí a genealogia traz coisas assim. Então preste bastante mais atenção nisso. E aí eu disse, olha, vamos buscar mais uma genealogia. E aí fomos buscar, né, mais uma genealogia lá em Mateus 1, a genealogia de Jesus. Olha que interessante. Geralmente as genealogias falam-se, né, de homens, né? Às vezes quando faz menção a mulheres é porque deu à luz, né? Agora tem algumas que o Senhor também parou a genealogia para dar algum toquezinho refinado na condição, mas são poucas. Mas na genealogia de Jesus me chamou a atenção porque fala de 5 mulheres. E ali me trouxe uma reflexão de olha que Deus perfeito. E nessa genealogia Deus quis dizer, olha, eu não faço acepção de pessoas. Todos para mim são iguais. Todos para mim são iguais. E aí a gente vê a Bíblia fazer menção ali a Tamar. Você sabe quem foi Tamar? A nora de Judá. Ah, Judá tem evidência hoje, viu, meu amigo? Cabra está em evidência. Aí outra coisa que nós precisamos atentar. Quem era o primogênito? Era Rúben, o meu xará. E por um vacilo, perde a sua posição diante do seu pai. E Judá assume essa posição. Por vacilos. E muitas vezes por vacilos, nós não estamos sendo vistos, né, aos olhos do Senhor, para que possa parar algo que está em andamento e fazer menção a você e fazer menção a mim. Tamar, ela armou uma situação contra o seu ex-sogro, que seria sogro Judá. Judá, quando ficou viúvo, antes disso, ele mandou a Tamar para a casa dos pais, porque o seu filho tinha morrido, que era casado com ela, e pela lei judaica, você casou, o irmão assumiria a esposa para dar sequência à descendência, né? Nós estamos falando de descendência, daquele que morreu. E ele não cumpriu o que dissera para sua nora. E aí foi, a nora se fez de prostituta e gerou um filho do seu próprio sogro. Vocês conhecem essa história. E Deus traz esta mulher, faz menção a ela na genealogia de Jesus, onde seria o pedigree, podemos dizer assim, terreno de Jesus. Outra também que entra nessa genealogia e dá uma ênfase, Raabe. Quem foi Raabe? Queridos, Raabe era a Bíblia diz que era uma prostituta lá em Jericó. E essa prostituta salvaram os espias, escondeu os espias, eles estavam olhando a terra. E esta mulher salvou estes homens de Deus. E aí, esses homens prometeram livrá-la. E aí o que é que Deus faz? Deus traz ela para junto ao seu povo, para construir, né, algo que era plano de Deus desde o jardim do Éden, que era o Messias. E na genealogia de Jesus entra essa prostituta.
como também você pode perceber que vai encontrar uma outra mulher que, aos olhos dos judeus, aos olhos de quem conhece a história dos judeus, não poderia também estar participando disso. Ruth é mencionada na genealogia de Jesus. E quem é Ruth? Quem foi Ruth? Olha o que Deus planejou para buscar Ruth e assim torná-la ascendente de Jesus. Você lembra de Noemi, Abimeleque? Esqueci o nome do cabra. Que foram para Moabe, né? Eles foram para Moabe, e lá em Moabe, eles estavam fugindo da seca, morre o marido de Noemi, morre os filhos de Noemi, que um deles era casado com Ruth, a Moabita, um povo que não tinha comunhão com os judeus, não tinha comunhão com o povo de Deus. E aí o Senhor vai e traz Ruth e o coloca na genealogia de Jesus. Então o Senhor não tem acepção de pessoas, de povos, de cores, de atitudes. Claro que Raabe mudou completamente a vida que levava. Mas veja bem, o que nos traz de lição é a pergunta: por que o Senhor colocou essas pessoas com passado, né, tão abençoado como essas? Sem falar aqui em Batseba, que também está na genealogia de Jesus, que ela não foi a errada, mas nasceu um filho fora do contexto, nasceu um filho que trouxe situações perversas para o seu marido, porque Davi criou tudo isso, trouxe situações terríveis para a família de Davi, porque Davi, ao invés de estar na guerra, ao invés de estar lutando com os seus, estava lá em seu palácio e viu aquela mulher. E desejou uma mulher casada com um dos seus soldados. Todo esse povo aí faz parte da genealogia de Jesus. Mas não nos dá o direito de falar o que ouviram um tempo atrás. Eu fui conversar com uma pessoa que caminhou conosco muito tempo, e estava com outra pessoa, e falavam muito dessa pessoa que ele andava, e ele começou a defender como se um guarda-costas fosse dessa pessoa. E eu disse: filho, tenha cuidado. Você gosta, sim, é salutar, é bom, você ama a pessoa, mas não vá contra os outros porque estão falando essa situação dele, porque muitos que estão falando não estão falando a verdade. E aí ele chamou o pai dessa pessoa e começou a questionar. Ah, porque fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. E ele simplesmente respondeu: olha aqui, ó, só tem uma coisa para lhe dizer, olhe a genealogia de Jesus. Aí você fica vendo pessoas pegar coisas, né, desta natureza para justificar o seu erro, para justificar a sua prostituição, para justificar, né, a sua ação demoníaca, né, para trazer situações do mundo para dentro do seu habitat. E aí a gente vai justificando
E nós não estamos, assim, olhando o contexto do que aquele texto está dizendo. Essas mulheres entraram, algumas, para os heróis da fé. Mas não por ser prostituta, exemplo de Raabe, mas pela sua fé, pela sua atitude, por também se converter a esse Deus. E quem anda com Deus, olha, Deus tem prazer nas ações. Deus tem prazer nas ações. Viste o meu servo Jó, o diálogo de Deus com Satanás. Homem íntegro, na terra não há ninguém. Quem anda com Deus ouve isso de Deus, porque tem atitudes que dá prazer a Deus. Moisés, por exemplo, vem a galera contra Moisés, inclusive os seus irmãos, aí Deus, para, tudo profeta, sacerdotes e profetas. E Deus, olha, com vocês eu falo por visões, sonhos, parafraseando aqui a palavra, mando até um anjo, e Deus começa até a dar aviãozinho. Mas com Moisés eu falo face a face. Olha a diferença. Olha a diferença. Aí você não tem argumentos para justificar palavras ouvidas de alguém para justificar a sua vida errada. Então, meu querido, estamos já chegando ao fim. Eu queria também fazer menção, além de Tamar, Raabe, Ruth, Betseba, a Maria, a mãe de Jesus. Uma grande mulher que eu vi uma pregação de um padre Léo, se não me falha a memória, acho que foi padre Léo, ele já faleceu, acho que lá de Belo Horizonte, de Minas. Padre que tinha cada pregação excepcional. E ele falava a respeito, né, de como as mulheres, as jovens, elas se guardavam na expectativa de serem chamadas para ser mãe do Messias. E ele dizia que hoje não temos mais a expectativa que se tinha antes de Jesus vir. Então, havia uma expectativa generalizada, grandiosa para a vinda do Messias. Hoje nós não queremos que o Messias venha, porque o mundo está bom, mesmo com o coronavírus, o mundo está bom. Entre aspas. E Maria, ela foi escolhida dentre todas as mulheres para ser a mãe do nosso Salvador, para gerar o nosso Salvador. É isso que eu luto, para ser visto pelo meu Deus com os olhos que ele viu Jabes, com os olhos que ele viu Jó, Moisés. Você vê, Noé, a raça humana estava degenerada, mas mesmo assim esse homem se manteve firme. A Bíblia é categórica em dizer, olha, estava todo mundo vivendo dissolutamente, Deus vai e acha graça naquele homem. Deus achou graça em Noé.
Ah, mas esses aí são ícones da Bíblia e tal. Deus escolheu por causa dos seus feitos, eram homens preparados para isso. Mas se você for lá para os Salmos 37, 23, vai dizer que agrada o Senhor os passos do homem bom. Deixa eu ler aqui que deu um branco. Quero ler o versículo inteiro, que são tantos. É Salmo 37. Então, nós temos a palavra que nos garante a visão de Deus sobre nós. Diz assim, olha, o Senhor firma os passos do homem bom. A partir desse versículo aí, eu estou lutando com todas as forças para ser um homem bom, querido. E no seu caminho se compraz. E no que você faz, Deus tem prazer. Em tuas ações, Deus tem prazer. Homem bom, é isso. É este olhar. É este olhar que o Senhor vai ter sobre você. As tuas ações vai atrair o olhar de Deus. A tua forma de demonstrar o amor ao próximo vai atrair o olhar de Deus. Lute também. Lute também como eu. Ah, como é difícil nesse mundo. Como é difícil. Todo dia uma prova para te desviar deste caminho. Todo dia. É meu filho amado, em quem tenho. Aí, tinha caído aqui, mas retornou. Terminamos. Deus te abençoe e te guarde.